Agora, a emocionante trajetória de vida do Geraldo, um jovem que perdeu os movimentos das pernas aos 20 anos de idade e ainda assim encontrou muitos motivos para continuar lutando por seus sonhos e inspirando a muitos à sua volta. A produção é da jornalista Soane Andrade. Apesar de estar sobre uma cadeira de rodas, ainda sou uma pessoa feliz. Eu vim de uma família humilde, de 6 filhos, sendo eu o mais velho. Nós tivemos uma infância muito boa, a gente interagia entre um e outros ali, fomos crescendo. E com o passar dos tempos, quando eu já estava mais ou menos com cerca de 15 anos, minha mãe ela fazia alguns lanches para ajudar no orçamento familiar. E eu sempre fui um garoto desenvolvido e eu então aceitei essa opção de trabalhar para ajudar no orçamento familiar. E eu conseguia desenvolver essas tarefas e ao mesmo tempo ter o meu lazer, porque eu jogava bola com os meninos, brincávamos à noite. Eu vivia feliz com isso, na escola, brincando com os colegas e também desenvolvendo essa atividade, vendendo os lanches. Eu vendi tantas coisas, como picolé, sonho, pastel. Até esse momento eu era normal. Um certo dia, quando eu voltava de uma dessas vendas, eu voltava alegre para casa porque nesse dia terminou cedo. Era 3 horas da tarde e eu ainda tinha um tempo para jogar bola com os colegas e depois tomar banho e me preparar para ir à escola à noite. E quando eu estava na metade do trajeto para casa, eu senti uma dor no meu pé direito, algo que eu nunca tinha sentido antes. Foi tão terrível que eu tive que parar, me sentar e ali eu fiquei ponderando no que havia acontecido para eu estar sentindo aquilo. Então, quando eu levantei-me para continuar indo para casa, eu percebi que já estava bom o pé. Então eu disse, então não foi nada. Então continuei indo para casa. E quando faltavam uns 100 metros para chegar em casa, quando eu subi numa ladeirinha, então aquela dor novamente voltou e mais forte. E o estado febril do pé era terrível. Quando minhas irmãs me avistaram de longe, elas vieram e assim eu cheguei em casa amparado por elas. Contei à minha mãe o que estava acontecendo, que para mim era uma surpresa, como foi para minhas irmãs e também para ela. Então minha mãe falou, se continuar assim amanhã cedinho, a gente já vai começar a ir ao médico. E assim começa a minha jornada agora a correria para médicos, para descobrir o que estava acontecendo. Fiquei internado no Hospital das Clínicas durante 1 mês. E ali no Hospital das Clínicas, depois de uma série de exames, descobriu que eu tinha artrite reumatoide. E eu ainda estava andando um pouco. E o laudo médico para mim foi que os movimentos que eu ainda tinha ali, o pouco movimento, que me fazia ainda andar, me permitia ainda andar, logo com o tempo eu iria perder esses movimentos e que haveria uma grande atrofia e eu pararia de andar para sempre, porque essa doença é imunológica e não tem cura. Foi isso que eu vi deles e para mim não foi fácil ouvir. Então eu entrei em desespero. Os sentimentos eles se misturaram e foi terrível. Muitas vezes chorei, muitas vezes desejei até a morte, Então aí a doença ela foi cada vez mais progredindo, O corpo sofrendo várias atrofias, até que chegou um momento que eu não andei mais. Mas não foi logo assim parar de andar, Eu fui para a muleta, da muleta eu fui para a cadeira de rodas, como eu me encontro hoje. Meu mundo desabou naquele momento e não foi fácil, mas teria sido pior se não tivesse o apoio familiar, isso com certeza. A minha superação maior veio quando 2 pessoas me apresentaram a Bíblia. E isso para mim foi fantástico, porque a mudança foi radical. Eu que não tinha perspectiva de vida, sem esperança, Sempre ali triste, dominado pelos sentimentos de raiva, tudo misturado emocionalmente. Então, quando eu foi me apresentado a Bíblia,
por essas duas pessoas, eu comecei a visualizar algo que até então eu nunca tinha visto. Apesar de estar sobre uma cadeira de rodas, mas ainda assim eu sou uma pessoa feliz. Então esse contato que eu tive com a Bíblia me tornou uma pessoa feliz, ainda vivendo no sofrimento, de não poder, de não ter ainda meu direito de vir com minhas próprias pernas, eu posso colocar assim, mas ainda assim eu sou uma pessoa feliz. Apesar disso, eu tenho conseguido ajudar as pessoas com aconselhamentos e as pessoas se sentem maravilhadas com isso. E não são poucas, não foram poucas. E eu quero continuar com essa perspectiva, eu quero continuar nessa direção, em poder ser feliz e ajudar as pessoas também que precisam dessa felicidade. Sem tomar aula, sem tomar curso, eu acredito que dom de Deus. Eu comecei a pintar quadros e outras coisas. E hoje, graças a Deus, eu pinto sobre tela, né, em acrílico. E já vendi muitos quadros e continuo. E o meu sonho é montar uma galeria de arte. E isso é importante para mim. E ver o quanto, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto eu superei durante toda essa tragédia que aconteceu. A necessidade do homem é a oportunidade para Deus operar o milagre da transformação, o milagre da salvação, o milagre da esperança. E isso só Deus pode operar quando o homem... E com esse legado de fé e amor, a gente encerra o Revista de hoje. Amanhã eu volto com outras notícias para você, às 6h45 da noite, pelo horário de Brasília. Até lá, fica com Deus. A seguir,